E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Driver Cara aqui na área. E galera, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e tentar ajudar vocês a decidir se já tá na hora de voltar ou não a rodar, né? Então galera, se vocês gostarem do vídeo, gostarem do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei aí, porque isso ajuda bastante, beleza? Então agora vamos pro vídeo. Bom galera, aqui no Brasil a pandemia tá aí desde fevereiro, basicamente, né? E tem algumas cidades que já estão paradas há 90, cara, 120 dias. Curitiba agora, dia 14 de julho, vai fazer 120 dias que estamos nessa espécie de quarentena, né? A gente retornou um pouquinho às atividades econômicas no começo do mês de junho, mas, né, deu alguns problemas e a gente teve que parar. Pois bem, eu vou tentar ajudar vocês a decidir se dá para voltar ou não, baseado basicamente em duas coisas. Eu já tinha gravado esse vídeo, cara, eu devia ter postado esse vídeo semana passada, já era para ter postado semana passada, mas eu achei que o vídeo ficou muito ruim, aí eu preferi gravar de novo. Bom, vamos lá. O que vocês podem utilizar para estar se baseando aí se devem voltar ou não? Primeiramente, se a sua cidade está fazendo a reabertura do comércio, né? Porque se não tiver quem você transportar, cara, não adianta, você só vai gastar. Eu mesmo trabalhei durante a quarentena inteira, durante todos esses praticamente 120 dias, e olha, eu vou dizer para vocês, teve dias que eu saí só para ficar dormindo dentro do carro, porque não tinha corrida nenhuma. Então, se a sua cidade não está fazendo reabertura do comércio, não adianta voltar. Mas o segundo ponto é o mais importante. A gente sabe que essa doença, ela tem ali uma trajetória, dá para colocar assim, que ela funciona, né? Então ela aparece no local, contamina um monte de gente, depois normalmente os locais pegam e fazem a tal da quarentena, um lockdown e tal, a gente tem um platô e depois o número de casos começa a cair. Após a queda de números, naturalmente não é para ter de novo um pico, né? Se a gente for pegar como exemplo outras cidades, a gente não teve esse problema. E esperamos que aqui no Brasil também não tenha. Mas basicamente ela funciona dessa forma. Então vamos lá. Mas aí você vai perguntar, mas Daniel, por que isso é importante? É importante pelo seguinte, eu vou pegar aqui o exemplo de Curitiba. Curitiba está tendo uma gestão horrível referente a essa parte. Muita gente vai falar, tá, mas Curitiba ficou com tão pouco... Curitiba teve tão poucos casos, ficou tanto tempo controlado, tal. Cara, sim, teve isso. Mas basicamente, cara, a quarentena ela serve mais para você preparar o sistema de saúde. Um dos dois, ou você deixa todo mundo se contaminar e daí você para tudo para o sistema de saúde suportar e daí você tem a queda nos números, ou você deixa um sistema de saúde extremamente robusto para você continuar as atividades e não precisar parar. Curitiba não fez basicamente nenhum dos dois, né? Curitiba simplesmente tentou controlar na quarentena, não preparou o sistema de saúde e agora a gente está numa situação onde estamos voltando às atividades econômicas, tivemos poucos casos, mas toda vez que o pessoal sai na rua, os números de casos aumentam. Então, Curitiba está com esse problema. Quem quiser voltar aqui, cara, eu já não aconselho. Justamente por causa disso, a gente não teve o pico, a gente não teve uma diminuição do número de casos. Então, como vai acontecer, hoje é dia 30 de junho, então provavelmente foi anunciado que terão novas medidas restritivas mais pesadas, né, para poder estar contendo a disseminação do vírus. Então você vê que uma cidade que não chegou ainda nesse ponto, não é interessante você voltar a rodar, porque, por exemplo, você pode voltar uma semana, vai subir demais o número de casos, na outra semana você vai ter que parar de novo. Então não está funcionando isso. Agora, por exemplo, São Paulo. São Paulo está lá na fase amarela, se eu não me engano, de reabertura. Já é mais interessante, por quê? Porque São Paulo teve um monte de casos. Isso é horrível. Mas por que isso é bom? Por causa que você cria aquela barreira natural, né? A imunidade de rebanho que eles falam, aonde você tem uma barreira natural de pessoas que já se recuperaram do vírus para tentar ajudar a conter essa disseminação. E pelo fato de ter chegado no pico e estar caindo o número de casos, dificilmente vai ter esse aumento novamente. Então a cidade de São Paulo, creio eu, que não vai parar mais. Agora vão controlar ali somente na questão da higiene, distanciamento social, não vai precisar fazer quarentena. Quem voltar a trabalhar lá não vai estar precisando parar de novo. Já em Curitiba, a gente não chegou no pico. Talvez a gente chegue no pico agora. Se a gente chegar no pico agora, aí depois começa a reabertura de novo. Mas nesse momento a gente está nessa situação. Então por isso eu digo,
esses dois pontos são muito importantes. Primeiro, reabertura comercial. Tá ocorrendo? Beleza, dá para você ver essa questão. Segundo, como está a curva na sua cidade. Se a tua cidade já passou pelo pior, né, que é o pico da doença, atingiu um platô e agora está começando a cair, estão começando a reabertura comercial devido a este platô no número de casos, então é interessante você estar voltando, porque você não vai ter esse problema de ter que parar de novo. Agora, se a sua cidade está que nem Curitiba, aí, meu filho, a situação é mais complicada. Essas mesmas coisas eu tinha falado semana passada e realmente eu estava certo em relação a isso. Eu não postei o vídeo justamente porque eu achei que não ficou bem colocadas as informações. Mas eu falei justamente isso que eu acabei de falar para vocês, uma semana atrás. Então, basicamente, é por isso que eu tô me baseando. Óbvio, tem gente que não tem mais o que fazer, cara. Tem galera que tá parada desde março, cara. Agora o cara tá sem dinheiro, auxílio emergencial acabando, vai ter que voltar, não vai ter jeito. Então, para você, meu querido, que tá na mesma situação que eu, que não teve como parar, que vai ser obrigado a voltar agora, segura na mão de Deus e vai. E vamos, cara, vamos dar no meio. É isso que a gente pode fazer, não tem o que fazer. Vamos pra frente e vamos embora. Mas se você consegue segurar mais um pouco, se você acha que, não, eu consigo mais esse mês ficar em casa, ou mais 14 dias, ou mais uma semana, depende muito, cara. Isso varia muito. De um dia para o outro as coisas mudam completamente nesse país. Então, eu acho que dá para você segurar mais um pouco aí para não ter prejuízo. O problema é ter prejuízo. Porque o que acontece? Às vezes você vai ter que alugar carro, alguma coisa, e daí você pega, faz o contrato para 3 meses, que é o que normalmente o pessoal está pedindo, contrato para 3 meses. Aí você vai lá, faz o contrato, trabalha uma semana, ok, trabalha 2 semanas, beleza. Na outra semana, para tudo, você não consegue nem pagar o aluguel. Então, para você não ter prejuízo, se a sua cidade está na situação de Curitiba, eu não aconselho você a voltar nesse momento. Mas se você precisar, cara, segura na mão de Deus e vai. Bom, galera, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Desejo a todo mundo, cara, que Deus abençoe todos vocês. Que vocês consigam passar aí por essa crise. Que eu achei que ia ser menos, eu vou ser sincero, eu achei que ia ser uns 3 meses no máximo. Nós já estamos indo pro 4º mês. Talvez demore mais, a gente não sabe nem como é que vai ser daqui pra frente. Mas eu, assim, sinceramente eu peço que Deus abençoe todos vocês. Que todo mundo consiga passar por essa situação da melhor maneira possível, beleza? Então eu desejo a todos vocês uma excelente semana, desejo a todos vocês excelentes ganhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.